O tema da aula de hoje vai ser o mecanismo de ação dos fármacos. E para a gente conseguir compreender o assunto, vamos dividir a aula em 3 tópicos importantes, que é a ação biológica, a administração e os alvos protéticos. Primeira parte, ação biológica. Essa parte ela é constituída por 3 fases: a fase farmacêutica, a fase farmacocinética e a fase farmacodinâmica. A primeira fase, que é a farmacêutica, são fenômenos compreendidos entre a administração e a absorção do fármaco propriamente dito. Ou seja, nessa fase vai ser quando ocorre a liberação do fármaco no nosso organismo. Já a fase farmacocinética, cinética vem de movimento, então vai ser a fase em que o fármaco vai percorrer pelo nosso organismo. E qual é esse trajeto que ele percorre? Esse movimento? Absorção, distribuição, metabolismo e excreção. São todas essas fases que estão compreendidas na farmacocinética. Já a fase farmacodinâmica vai ser a interação do fármaco no nosso organismo. É o que a gente chama de efeito farmacológico. Vai ser a ação do fármaco. Já na administração desses fármacos, temos que entender que o fármaco ele tem que seguir um regime posológico. O que é esse regime? Fármaco X tem que ser tomado de 8 em 8 horas, 500 miligramas. Esse é o regime dele, certo? A distribuição desse fármaco ocorre por ligação a proteínas plasmáticas, através da lipossolubilidade. Por que lipossolubilidade? As nossas células possuem uma membrana repleta de fosfolipídios. Então, para a gente poder ter afinidade, ter adesão, os nossos fármacos têm que estar mais lipossolúveis para ter afinidade com as nossas células. E aí, o que é que essas proteínas plasmáticas vão fazer? Vão se ligar ao fármaco e levar ele até onde ele tem que agir. É tipo um guia. Vale ressaltar também que um fármaco ele é uma alteração de um efeito fisiológico que nós já temos. Um fármaco ele nunca induz uma função inexistente na célula. Eu vou gerar uma modulação de uma função já existente. Mas hoje existem estudos, como a terapia gênica, que vai desafiar esse conceito. Hoje eles querem alterar fármacos geneticamente para começar a produzir funções que a gente não consegue. Mas isso aí ainda está em muitos estudos e não é tão utilizado no nosso dia a dia. E em relação também à administração dos fármacos, é como esse fármaco vai chegar no meu organismo. E eu posso ter essa administração por 2 vias. A via enteral e a via parenteral. A via enteral, ela consiste na via oral, na via sublingual, na via retal. Enquanto a via parenteral, a gente vai ter direta e indireta. A direta vai ser intravenosa ou endovenosa, intramuscular, subcutânea, enquanto a indireta vai ser a cutânea, inalatória, genito-urinária. Mas sobre a administração dos fármacos propriamente dita, todas essas vias a gente vai ver na aula de vias de administração. E aí, por fim, a gente tem o último tópico da aula, que são esses alvos protéticos de receptores. Esses receptores, quando ativados por substâncias endógenas ou farmacológicas, são capazes de desencadear uma resposta biológica ou um efeito farmacológico. E aí a gente vai ter 3 termos que estão muito associados à ação desses receptores. A gente vai ter a ativação, a eficácia e a afinidade. A ativação vai ser a capacidade da molécula ou fármaco ligada a esse receptor, afetando ele de modo a desencadear uma resposta tecidual. Já a eficácia vai ser a tendência de ativar esse receptor. A afinidade vai ser a tendência do fármaco a ligar-se ao seu receptor.
Então, vamos lá dar exemplos para ficar mais palpável para vocês. Eu tenho uma molécula que se liga ao meu receptor. Na hora que eu desencadeio uma resposta, então ocorreu aí uma ativação. E aí, onde é que entra a afinidade? Para esse fármaco ou molécula se ligar a esse receptor, ele teve afinidade, certo? Agora, a questão da eficácia, que é a tendência de ativar esse receptor, é que vai variar dependendo do tipo de molécula que se ligar ao meu receptor. Eu posso ter uma eficácia maior ou uma eficácia menor. E aí que vai entrar a questão dos agonistas totais, agonistas parciais ou antagonistas. O que são isso? Vão ser fármacos ou moléculas que vão se ligar ao meu receptor. Eu vou ter um agonista total quando aquela molécula ou aquele fármaco se liga ao meu receptor, tendo alta eficácia e uma pouca afinidade. Já o meu agonista parcial vai ser aquele fármaco ou molécula que vai ter uma alta afinidade com o meu receptor, mas vai ter uma pouca eficácia. E o antagonista, ele vai ter zero eficácia e uma alta afinidade. Os antagonistas eles vão disputar esses receptores com esses agonistas, certo? Muitas vezes utilizamos o antagonista para inibir um efeito farmacológico. Digamos que aquele paciente ele está com a intoxicação por um determinado fármaco. Então, a gente vai administrar um antagonista daquele receptor. Porque a partir do momento que o antagonista se liga, ele vai ter zero eficácia. Então, o receptor não vai ter aquela função que ele tinha antes. Porque o antagonista ele é zero eficaz. Para vocês entenderem a diferença entre um agonista total e um agonista parcial, eu vou dar um exemplo. Digamos que a gente tenha 3 receptores. E aí o meu agonista total, qual é a característica dele? Ele vai ter uma pouca afinidade, mas uma alta eficácia. O que isso significa? Se esse meu agonista total vê 3 receptores, ele tem pouca afinidade. Então, digamos que ele só se liga a um. Mas como ele tem uma alta eficácia, basta ele se ligar a esse único receptor que eu vou ter a minha ação farmacológica eficaz, certo? Já o agonista parcial, qual é a característica dele? Ele vai ter uma pouca eficácia e uma alta afinidade. O que isso significa? Esses mesmos 3 receptores, eu sendo um agonista parcial, eu posso me ligar aos 3, certo? Só que como eu tenho uma pouca eficácia, mesmo eu me ligando aos 3 receptores, ativando aos 3 receptores, eu não vou ser tão eficaz quanto o meu agonista total, que se ligou só a um receptor e teve o efeito farmacológico completo, porque ele é altamente eficaz. E assim encerramos o assunto de hoje. Qualquer dúvida, podem entrar em contato.